E aí, aqui é o Node, imagine só. Durante séculos, a humanidade foi a espécie dominante, domesticando os outros animais e caçando-os por esporte. Porém, em determinado momento, algumas espécies decidiram se libertar e iniciar uma rebelião. Durante um safari na savana africana, Jackson, que trabalha como zoólogo junto com Adam, que é guia turístico, vê um grupo de homens armados prestes a caçar um rinoceronte e decide usar o rádio para afugentar o animal. Furioso, Weber revela ter pago $200 mil em uma licença para caçar o rinoceronte, mas Jackson afirma que nenhum animal será eliminado durante seu turno. Após expulsar os caçadores, Jackson e Adam retornam para o veículo para dar continuidade ao passeio turístico. Naquela noite em Los Angeles, enquanto caminham pelas ruas da cidade, dois amigos são surpreendidos pela repentina aparição de uma dupla de leões que acabaram de escapar do zoológico. No dia seguinte, o jornal anuncia que 5 vítimas foram eliminadas pelos felinos e várias pessoas ficaram feridas durante o ataque. Ao receber a notícia, Jamie tem a certeza de que algo provocou a fuga dos leões, pois eles apresentaram um comportamento totalmente anormal. Antes de escapar do zoológico, os felinos eliminaram seu treinador, com quem estavam acostumados desde filhotes. A mulher observa que durante 14 anos, esses leões apresentaram um comportamento regular, mas as coisas começaram a mudar 8 meses atrás, quando o zoológico passou a alimentar seus animais com comida da Hayden Global. Na tentativa de entender o que motivou o repentino ataque dos leões, Jamie decide ir atrás de Morgan, o veterinário responsável por estudar o comportamento imprevisível daqueles animais. Nessa hora, a jornalista descobre que os leões foram sacrificados logo após a captura e tiveram seus cérebros removidos para estudo. No dia seguinte, Jackson e Adam retornam para o seu acampamento e percebem que todos os turistas simplesmente desapareceram. Enquanto investiga o local, Jackson encontra uma câmera e percebe que o último vídeo gravado naquele local registrou algum tipo de ataque. Ao analisar as pegadas ao redor do acampamento, Adam chega à conclusão de que foi um grupo de leões que atacou os moradores e saem para procurá-los. A alguns quilômetros de distância do acampamento, a dupla encontra Simon ferido dentro de um veículo e Adam corre para tentar ajudá-lo. Enquanto isso, Jackson fica de vigia do lado de fora e é surpreendido pela chegada repentina de Chloe, que o avisa sobre a aproximação de uma alcateia de leões. Nessa hora, o zoólogo começa a atirar para evitar que seu amigo seja atacado, mas precisa fugir quando um dos felinos começa a persegui-lo. No entanto, a dupla consegue se esconder em uma van pouco antes de ser alcançada, e Jackson liga o veículo para dar o fora dali. Nesse momento, Chloe se acalma e conta que estava fazendo um safari com um grupo de turistas quando seu guia e todos os outros foram atacados. Por sorte, a jovem conseguiu sobreviver e demonstra estar traumatizada por ter visto pessoas sendo devoradas à sua frente. Quando estão prestes a chegar no acampamento para pedir ajuda através do rádio, o veículo onde eles estão para de funcionar e a dupla precisa seguir a pé. Durante a caminhada, Chloe e Jackson são encontrados pelos leões e, na tentativa de evitar o ataque, eles acabam caindo de um desfiladeiro. Ao ver que suas presas estão longe demais, os felinos desistem de continuar a caça e eles conseguem chegar ao acampamento antes do anoitecer. Então Jackson tem a chance de pedir resgate. Naquela noite, Morgan recebe a notícia de que alguns gatos domésticos fugiram de suas casas e sai para procurá-los junto com Jamie. Horas depois, os felinos são encontrados escondidos nas copas de uma árvore localizada no pátio de uma escola, e a repórter começa a se perguntar se eles estão planejando atacar os alunos. Com isso, uma nova onda de revolta dos animais começa em Los Angeles. Cães domésticos começam a se unir e agir em matilha, com extrema agressividade, atacando pessoas nas ruas como se obedecessem a um comando único. Enquanto isso, Jamie continua investigando a Hayden Global e descobre que a empresa pode estar ligada a alterações genéticas em rações e produtos químicos. E na África, Jackson tenta alertar o governo local, mas ninguém leva a sério seus alertas. Então o que era um caso isolado começa a se espalhar para ataques em nível global. Agora não só por terra, mas nos céus, uma revoada gigantesca de morcegos cobre as cidades e provoca blackouts, derrubando aviões e eliminando centenas de pessoas.
Enquanto mais ataques continuam surgindo, Morgan e Jamie decifram os primeiros dados que ligam o comportamento desses animais raivosos a uma mutação celular. Após suas tentativas frustradas de alerta, Jackson decide ir ao Mississippi para iniciar as investigações sobre o que pode ter causado a mudança de comportamento em animais espalhados por todo o mundo. Nessa hora, o zoólogo se lembra das teorias de seu pai e começa a achar que ele estava certo quando disse que em algum momento as outras espécies começariam a evoluir e se revoltariam contra os humanos. Com a ajuda de sua equipe, Jackson descobre que houve um incêndio em uma penitenciária local e apenas um homem sobreviveu, pois tanto os guardas quanto os prisioneiros foram atacados por lobos. Enquanto o zoólogo acompanha Chloe e Jamie até a prisão, Morgan e Adam têm a missão de capturar um dos lobos para ser estudado. Ao chegar na floresta, eles descobrem que o lugar está repleto de caçadores, e enquanto persegue um filhote de lobo, Adam acaba sendo feito de refém por Evan, o único prisioneiro que conseguiu sair vivo do incêndio. Nesse momento, Morgan percebe que aquele homem é o líder da matilha e foi quem liderou o ataque na prisão. No entanto, quando a dupla estava prestes a ser devorada, os lobos escutam um membro de sua alcateia sendo eliminado e decidem ir atrás dos caçadores. Em seguida, Jackson e Chloe chegam ao local e informam que há um lobo abatido a poucos metros dali. Então Morgan decide usar o animal como objeto de pesquisa. Na Antártica, durante uma pesquisa de campo, Wendy e Margaret percebem que seus painéis solares estão sendo cobertos por morcegos e de repente todas as luzes do abrigo se apagam. Na tentativa de religar o aquecedor antes que elas sejam eliminadas pela baixa temperatura, Wendy decide sair e usa um lança-chamas para fazer os animais irem embora. Porém, quando entra no abrigo novamente, a cientista percebe que um daqueles morcegos se escondeu nas suas costas e ambas acabam sendo atacadas por ele. Após destruir o gerador, a criatura leva um choque e acaba eliminada. Nesse momento, Wendy olha para fora e percebe que os morcegos retornaram aos painéis solares. Acreditando que serão congeladas em breve, as cientistas decidem libertar os pássaros que estão presos em suas gaiolas. Depois disso, os morcegos vão embora, mas elas não conseguem se salvar. Enquanto examina o ferimento de bala causado pelos caçadores, Morgan descobre que ele está infectado por uma bactéria que talvez seja a causa do comportamento anormal dos animais. Após enviar uma amostra de sangue para um de seus colegas cientistas, Morgan descobre que a bactéria foi criada por um químico que trabalhava na Hayden Global e Jamie confirma sua teoria. Enquanto Jackson ajuda Jamie a encontrar o paradeiro desse cara, Chloe e os outros membros da equipe voam para o Rio de Janeiro e antes mesmo de pousar, eles se deparam com uma revoada de morcegos. Depois de sair do avião, o trio dirige até a periferia para tentar capturar um dos morcegos para estudo e vê os animais se juntando para destruir os postes que distribuem energia elétrica para todo o bairro. Nesse momento, Morgan pega o corpo de um dos morcegos que foi eletrocutado, mas enquanto o examina, o veterinário descobre que o animal ainda está vivo. Ao encontrar Leo, o químico que trabalhava para a Hayden Global, Jamie descobre que a empresa possui uma célula-mãe capaz de modificar o DNA dos animais, e essa substância está presente em todos os produtos vendidos por eles. Na tentativa de acabar com o ataque de morcegos no Rio de Janeiro, o governo decide usar aeronaves para distribuir pesticidas por toda a cidade, mesmo sabendo que a substância afetará a saúde dos moradores. No entanto, as criaturas continuam espalhadas por todos os lados, e nem mesmo o veneno é capaz de espantá-las. Sendo assim, Chloe e Morgan decidem ir até a favela para pegar alguns equipamentos e construir um oscilador capaz de emitir uma frequência sonora que espantará os morcegos. Nesse instante, a dupla é capturada por Gustavo e seus homens, que decidem fazer dos forasteiros seus prisioneiros. Caso não consigam construir o equipamento que livrará o Rio de Janeiro dos morcegos, Chloe e Morgan serão eliminados, então eles percebem que terão que fazer a máquina funcionar de qualquer jeito. Quando descobre que seus amigos foram capturados, Adam não pensa duas vezes antes de ir atrás deles. Após invadir a base de Gustavo, o guia turístico faz um de seus capangas de refém e consegue chegar ao chefe da gangue para obrigá-lo a libertar os prisioneiros. Poucos antes de serem soltos, Chloe e Morgan finalizam o oscilador que estavam construindo e o som estridente emitido por ele faz os morcegos deixarem a cidade. Enquanto isso, no subúrbio de Paris, uma mulher está tomando uma taça de vinho quando percebe que um urso pardo invadiu sua casa. Após ser atacada, ela consegue se arrastar até a despensa e tranca a porta para que o urso não possa alcançá-la.
Em uma busca por comida, o animal destrói toda a cozinha e em seguida continua andando pela casa à procura do seu alvo. Enquanto tenta alcançar o seu celular para pedir ajuda, a moradora acaba sendo flagrada e o urso tenta destruir a porta da despensa para conseguir alcançá-la. Por sorte, em poucos minutos o animal simplesmente apaga e algum tempo depois, quando as autoridades chegam ao local, é constatado que o urso entrou em estado de hibernação. Depois de analisar uma foto recente de Evan, Jackson percebe que ele possui uma marca na pupila idêntica aos animais que estão protagonizando os ataques. Isso significa que, assim como eles, Evan também foi infectado pela bactéria. Então Jackson e Jamie pedem a ajuda de Ben Shaffer, um agente do FBI, para que possam encontrá-lo. Horas depois, eles descobrem que Evan invadiu uma clínica e obrigou o oftalmologista a remover o seu olho. O ex-presidiário acreditava que ao fazer isso, ele poderia ser curado, mas esse processo acaba levando-o a perder a vida. Nesse momento, Ben ordena que seus colegas saiam da sala para que ele informe as autoridades, porém algumas horas depois, Jackson descobre por meio do noticiário que o oftalmologista foi eliminado e a polícia está à procura do criminoso responsável. Ao ouvir isso, Jackson imediatamente liga para Jamie e avisa que Ben mentiu sobre sua identidade, pois ele não é um agente do FBI. Após ser descoberto, o homem decide fugir com a célula-mãe que Jamie pegou com Leo, e Jackson vai atrás deles. Durante a briga, o zoólogo descobre que Ben foi enviado pela Hayden Global para limpar quaisquer vestígios que pudessem manchar o nome da empresa. No entanto, quando o criminoso estava prestes a escapar com a pesquisa de Leo, Jamie pega uma pistola e elimina o traidor. No dia seguinte, todos os membros da equipe se reencontram em Washington e voam direto para a França, pois Morgan precisa analisar o sangue do urso que invadiu a casa da parisiense, para ver se encontra a célula-mãe no organismo dele. Porém, ao analisar os olhos do urso, Morgan não encontra nenhuma marca em comum na pupila, o que pode significar que ele não foi infectado. Horas depois, quando o resultado do exame de sangue retorna do laboratório, Morgan percebe que o animal possui vestígios da célula-mãe e começa a suspeitar de que o processo de hibernação no qual ele entrou foi o início de uma metamorfose. De repente, a criatura começa a acordar e, ao tentar usar um novo tranquilizante no corpo dela, o veterinário vê sua agulha entortar. Após empurrar o veterinário, o animal foge, mas não antes de Morgan inserir um microchip rastreador em sua pele. Imediatamente, o homem entra em contato com seus amigos para informá-los sobre o que aconteceu e Jackson segue as coordenadas para encontrá-lo. No entanto, ao chegar no local, a equipe descobre que o urso foi capturado pela guarda florestal e decide ajudar Jim, ex-noivo de Chloe, a procurar os outros 3 ursos que estão soltos naquele parque. O homem está convencido de que esses animais se esconderam no esgoto e a equipe adentra o labirinto para procurá-los. Ao encontrá-los, Jackson percebe que eles também estão hibernando e decide sair para alertar a guarda florestal. Porém, antes que a equipe pudesse deixar os esgotos, os animais acordam e Jim tenta fugir, mas acaba sendo golpeado. Nessa hora, Jackson saca sua arma e, após apagar um dos predadores com seus dardos tranquilizantes, ele distrai o segundo urso para que Adam ganhe tempo e consiga acertá-lo. Minutos depois, o socorro chega ao local e Jim recebe cuidados médicos enquanto os guardas florestais levam os ursos para um local seguro. Nos dias seguintes, os animais continuam o avanço contra os humanos sem trégua. Algum tempo depois de se infiltrar nas instalações da empresa, Morgan finalmente consegue a célula-mãe e tem a chance de desenvolver uma cura para os animais infectados, mas precisa escolher entre salvar o mundo ou salvar sua filha Clara, que possui uma doença rara. Após entrar em contato com Clayton Burke, o CEO da Hayden Global, o veterinário faz uma negociação e oferece a célula-mãe em troca dos remédios usados no tratamento de Clara. Porém, quando os dois se encontram para fazer a troca, Morgan rouba os remédios e consegue fugir com a célula. Graças à sua atitude imprudente, tanto ele quanto seus amigos recebem um mandado de prisão e precisam se esconder das autoridades enquanto buscam meios de provar que a Hayden Global é a responsável por todos os ataques que têm acontecido ultimamente. Na companhia de Adam, Morgan viaja até Boston para levar os remédios para sua filha e, após tocar a campainha, ele recebe uma ligação de sua ex-esposa, que entra em contato para pedir ajuda, pois está havendo um ataque de pássaros no parque onde ela está.
Após eliminar uma mulher que estava tentando salvar seu bebê, os corvos se aproximam da criança e a usam como isca para atrair novas vítimas. Assim que os pássaros se afastam, Clara corre para salvar a menina e Aldra vai atrás dela. Nesse instante, os pássaros iniciam um novo ataque, mas Morgan consegue chegar a tempo para salvar sua ex-esposa e sua filha. Horas depois, o restante da equipe chega a Boston e Aldra os recebe em sua casa sem saber que são fugitivos. Após agradecer seu ex-marido por ter trazido o medicamento que salvará a vida de Clara, a mulher começa a arrumar as malas para deixar a cidade e algumas horas depois o FBI invade a casa. No entanto, os agentes logo percebem que chegaram tarde demais, pois a residência está completamente vazia. Após fugir com a célula-mãe, Morgan se torna o homem mais procurado do país. Agora Morgan percebeu que para desenvolver a cura, ele precisa ter acesso a um animal que foi contaminado pela bactéria desenvolvida por Léo, mas que ainda não foi exposto à célula-mãe. Sendo assim, a equipe decide viajar para a Zâmbia em busca de leopardos, e Chloe acaba sendo capturada pelo FBI enquanto tenta salvar seus amigos. Ao chegar lá, Jackson e sua equipe contam com a ajuda de Ray para guiá-los pela savana e encontram inúmeros corpos humanos nas copas de uma árvore. Quando anoitece, o grupo decide montar acampamento e Morgan escolta Jamie até um local afastado para que ela possa fazer suas necessidades. Enquanto a mulher está atrás de um arbusto, Morgan escuta um barulho suspeito e alerta Ray, que vai atrás da fera com seus dardos tranquilizantes. Após rondar o perímetro, o guia retorna e afirma não haver nenhum animal por perto, mas acaba sendo pego de surpresa por um leopardo. De repente, vários outros felinos aparecem e cercam os humanos, que usam tochas para mantê-los afastados. Nesse momento, Jackson aproveita para marcar um dos felinos com um líquido neon, e assim que os animais vão embora, a equipe entra no veículo para ir atrás deles. Pela manhã, após seguir por várias horas a trilha deixada pelo leopardo, a equipe finalmente consegue encontrá-lo e Jackson invade o abrigo para capturar um dos filhotes. Em seguida, o homem segue com sua equipe a caminho de um laboratório para dar início ao desenvolvimento da cura e durante o trajeto recebe uma ligação de Pascal, o colega de trabalho de Chloe, e informa que o agente do FBI que a prendeu foi encontrado sem vida na estrada e agora a mulher está desaparecida. De repente, a equipe é abordada por um grupo de nativos, e quando estavam prestes a ser capturados, os leopardos conseguem alcançá-los. Enquanto os homens são atacados e tentam se livrar dos felinos, Adam e seus amigos aproveitam para escapar. No entanto, durante a fuga, todos percebem que Jackson foi atingido e mudam a rota para levá-lo ao hospital mais próximo. Nesse momento, Chloe é resgatada por Thomas, que após rastrear sua localização, elimina os mercenários que Clayton enviou para capturá-la. Após interromper o interrogatório, Thomas pede que a mulher revele a localização de seus amigos e afirma que enviará uma equipe para ajudá-los a cumprir sua missão. Ao chegar no hospital, Jamie descobre o motivo de os moradores estarem deixando a cidade, pois há vários crocodilos à solta nas ruas devorando pessoas. Pouco antes de entrar no hospital, Adam avista um leão no telhado e percebe que a situação é mais grave do que ele poderia imaginar. Após convencer um médico a operar seu amigo, Adam leva Jackson para a sala de cirurgia e, em seguida, acompanha Morgan até o laboratório de hematologia. Quando vê os corpos de enfermeiros e pacientes espalhados pelo corredor, o trio logo percebe que os leopardos estão por perto e se apressa para chegar ao laboratório antes que eles os encontrem. Alguns minutos depois de passar pela cirurgia, Jackson acorda com os gritos de duas crianças que acabaram de ver a enfermeira que estava cuidando dela ser devorada. Nesse momento, o homem se levanta e empurra a maca com os dois jovens para fora daquela sala, antes que eles sofram o mesmo destino da enfermeira. Ao finalizar a fabricação da substância que teoricamente será a cura de todos os animais, Morgan decide testá-la em um cão raivoso, mas não alcança o resultado esperado. Minutos depois, o veterinário testa uma segunda dose e em poucos segundos o animal apresenta uma mudança radical em seu comportamento agressivo. Após completar a cura, a equipe pega um avião para retornar aos Estados Unidos e no caminho todos os passageiros acabam sofrendo um acidente. Horas depois de a aeronave cair no oceano, Jamie é encontrada à deriva e resgatada por um pescador, que a leva para casa e cuida de seus
seus ferimentos. Quando recobra a consciência, a mulher percebe que o senhor que a resgatou não fala a sua língua e tenta fugir durante a noite. Porém, quando abre a cerca, ela descobre que há vários animais selvagens lá fora, e mais uma vez é salva por Nolan. Meses depois, os demais membros da equipe decidem retomar suas vidas e seguir adiante, já que tanto Jamie quanto o filhote de leopardo se perderam no mar. Com a ajuda de Amelia Sage, uma empresária que aceitou patrocinar a pesquisa de Morgan, Chloe consegue localizar um novo leopardo na Zâmbia e envia uma equipe para capturá-lo. No entanto, logo depois que os agentes conseguem interceptar o animal, uma revoada de pássaros se aproxima e começa a atacá-los. Por sorte, a equipe consegue encontrar abrigo e promete que em breve irão levá-lo para os Estados Unidos. O novo desafio agora será encontrar uma forma de espalhar a cura de forma que ela alcance todos os animais infectados. Quando sai de casa para buscar suprimentos, Jackson acaba sendo perseguido por cães e gatos que habitam as ruas. Em vez de caçar uns aos outros, os animais decidiram se unir para exterminar a raça humana e transformaram as pessoas em seus únicos alvos. Quando finalmente consegue se esconder dos animais domésticos, Jackson é cercado por uma família de macacos e invade um apartamento para tentar se proteger. Porém, ao atravessar a janela, ele é atacado por um pastor alemão que eliminou o seu próprio dono e leva uma mordida no braço, mas consegue deixar o apartamento antes que o animal pudesse feri-lo ainda mais. No dia seguinte, Jackson vai ao encontro de Chloe e afirma que encontrou uma solução para distribuir a cura. Segundo ele, os mosquitos são excelentes vetores para a transmissão de doenças, então também são capazes de distribuir a cura, já que se alimentam de diversos tipos de animais. No entanto, quando Chloe vai compartilhar essa ideia com Amélia, a empresária conta que acabou de receber uma notícia e revela que os leopardos da Zâmbia também foram contaminados pela célula-mãe, o que significa que seus organismos não são mais capazes de produzir a cura. 3 meses depois de ter sido resgatada por Nolan, Jamie finalmente consegue acesso a um celular para entrar em contato com seus amigos e informar que está viva. Nesse momento, ela vê a caixa onde o filhote de leopardo estava sendo transportado no avião e descobre que o animal sobreviveu à queda. Durante todos esses meses, Nolan esteve cuidando dele e agora o filhote se tornou um felino forte e saudável. Naquela tarde, a mulher entra em contato com Morgan e o veterinário se emociona ao descobrir que sua amiga está viva. Na manhã seguinte, ele solicita uma reunião com o restante da equipe e todos se juntam novamente para providenciar um resgate. No entanto, quando estão a caminho do porto para pegar o barco que os levarão até Jamie, o grupo se depara com um exército de animais de todas as espécies, correndo em sua direção. Quando eles estão prestes a ser atacados pelos animais selvagens, Adam dá meia volta e tenta fugir, mas seu veículo é derrubado por um rinoceronte. Ao perceber que o tanque de combustível começou a vazar, Jackson ajuda seu amigo a construir um círculo de fogo para impedir a passagem dos animais e pede que eles o encontrem no escritório de Amélia. Segundos antes do veículo explodir, o zoólogo consegue saltar e acaba sendo flagrado por um tigre, mas quando cheira o ferimento no braço dele, o animal vai embora. Enquanto tenta chegar ao escritório de sua chefe, Chloe escuta o choro de um bebê vindo de dentro de um carro e consegue resgatá-lo antes que ele fosse picado pelas milhares de abelhas que estão atacando a população. Ao reencontrar seus amigos no escritório, Jackson decide não contar o que aconteceu, para que eles não fiquem preocupados com a mordida do pastor alemão. Logo após se despedir do senhor que salvou sua vida, Jamie o vê sendo atacado por um urso e percebe que os animais conseguiram atravessar a cerca. Na tentativa de manter o filhote de leopardo a salvo, ela o empurra a escada abaixo e se esconde com ele no porão. Devido à queda, o felino consegue escapar de sua jaula de madeira e Jamie decide deixá-lo em segurança dentro de casa, enquanto ela tenta atrair os animais selvagens para fora. Durante a fuga, a mulher é perseguida por lobos e por um bisão, então precisa encontrar um esconderijo na floresta. Após chegar ao local, Jackson e sua equipe pousam o helicóptero e descem para procurar Jamie, mas encontram apenas o leopardo. Depois de procurar sua amiga pelos arredores, Jackson e Adam decidem abrir mão da busca e levam o leopardo de volta para os Estados Unidos, com a esperança de que uma nova equipe de resgate volte para procurá-la. No entanto, após a produção da vacina, os cientistas recebem outra surpresa, pois a cura não está funcionando. Após testá-la no cão que mordeu o braço de Jackson, Morgan percebe que a vacina se tornou obsoleta e fica furioso, pois chega à conclusão de que Jamie se sacrificou à toa.
Agora a única esperança da equipe é ir atrás do Dr. Mark Vickers, que está em uma missão de pesquisa na Argentina com uma equipe do exército. Durante a viagem, Chloe conversa com Jackson sobre o resultado de seu exame de sangue e revela suas suspeitas de que ele possa ter sido contaminado pela bactéria. Até onde os cientistas sabem, a bactéria que provocou a mutação dos animais não pode ser transmitida para os humanos, porém, com o tempo, esse micro-organismo tem se tornado cada vez mais resistente e tudo indica que agora ele é capaz de alterar o DNA humano também. Enquanto aguarda a chegada da equipe de Jackson, Mark e seus homens são atacados por uma criatura mais ágil do que qualquer outra já vista e pegam suas armas para tentar abatê-la, mas Abigail logo se torna a única sobrevivente. Ao perceber que seus companheiros foram mortos por um super-humano mutante, a mulher percebe que está lidando com uma ameaça maior do que ela poderia prever, então abre mão de sua arma e usa outras ferramentas para eliminar seu inimigo. Minutos depois, os reforços chegam ao local e Jackson percebe que o ferimento em seu braço pode se transformar em um problema grave. Se ele se transformou em um super-humano do mal, isso se permanece um mistério. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!